Versículo 1 de Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga amém. Amém. Podem se assentar, por favor. O tema dessa mensagem é cuidado com os laços do inimigo e os embaraços do pecado. Cuidado, fala para o teu irmão, irmão, cuidado com os laços do inimigo e os embaraços do pecado. Quem de nós aqui, entre todo mundo que está presente aqui, quem de nós um dia não se viu em uma situação que te levou a cair, a falhar, a pecar? Quando você se viu, já tinha caído numa armadilha, já tinha caído numa cilada. Isso acontece muito dentro da igreja. Isso é algo que não tem assim a gente não tem uma estatística, mas é algo recorrente, é algo que acontece. Por isso, esse versículo 1, ele está dizendo para que nós possamos estar, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Que nuvem de testemunhas são essas? Olha, eu vejo o seu testemunho, você enxerga o meu testemunho. Os anjos e o Senhor estão vendo o meu. Olha a nuvem de testemunhos que nós temos em relação àquilo que nós somos. Aquilo que eu e você, como cristão, como crente, convertido no Senhor, temos. Então, o conselho aqui desse versículo 1 fala assim, olha, deixe todo o embaraço e o pecado que nos rodeia. A Bíblia não fala que o inimigo, ele brama como leão ao nosso derredor. Ele está querendo nos envolver em uma teia para derrubar, para destruir, para matar a nossa fé. Então nós precisamos hoje, e isso é algo que Deus colocou no meu coração, uma igreja sadia, ela tem que fugir de todo tipo de embaraço, de todo tipo de ardiz. Sabe, você tem que estar um passo à frente do inimigo. Não permitir que ele faça aí uma armadilha para que você caia nela. Aí você pode se perguntar assim, pastor, mas como eu posso fugir dos laços do inimigo e dos embaraços do pecado? O que devemos fazer então, irmãos, para não cair nas armadilhas do inimigo? Então, aqui vai o primeiro conselho da parte de Deus. Eu não sei se vai dar tempo para falar tudo, mas o primeiro conselho que nós não podemos abrir mão. Quem aqui é crente em Jesus de verdade diz amém, eu quero ver. Amém? Tem um conselho do Espírito Santo hoje para a tua vida. Como eu tenho que fazer para não cair nas armadilhas do inimigo, do diabo? Primeira coisa, olhar para Jesus. Quando eu estou olhando firmemente para Cristo, eu estou me guardando de todo embaraço. Eu estou me cuidando o meu redor de todo pecado que me cerca. Em Hebreus 12:2, eu falei para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler o versículo 2. Agora, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Você quer ser um crente fervoroso? Você quer ser um crente que faz a diferença nessa sociedade? Você quer ser um cristão que não precisa se identificar
você falando, olha, eu sou crente. Alguém vai olhar a diferença na tua vida. Você quer isso? Então, tem que olhar para Jesus, olhar o seu exemplo. Qual foi o exemplo de Cristo? Muitas vezes, irmãos, eu fico decepcionado comigo mesmo. Porque a gente tem momentos que nós deixamos escapar. Parece-me que aquele velho homem que está preso, que está, derrubado, ele quer se levantar. Momentos, coisinha pouca, coisinha boba. A gente às vezes perde a bênção, esquece do exemplo de Jesus Cristo, esquece do testemunho de Jesus Cristo, esquecemos do sofrimento do Senhor, esquecemos também que através do exemplo de Jesus, através do bom testemunho de Cristo, através do seu sofrimento, Jesus nos deu a vitória. Tem uma senhora que é minha vizinha, e que ela me fez pela segunda vez uma promessa. Ela olhou para mim e falou assim: não, pastor, eu vou parar de fumar. Tem 76 anos. Mas ela não consegue. Sabe, quando nós estamos presos a alguma coisa como essa, como um vício, um pecadinho, a Bíblia fala, o pastor Osmir aqui leu que de fora ficarão, o quê? Os viciados, os mentirosos, os adúlteros. Como é que eu faço para me libertar? Olhando para Jesus. Você acha que Jesus, ele não teve desafios? Nós, às vezes nós só olhamos para a divindade de Cristo. Ele era homem, ele se encarnou, irmão. Eu já disse aqui, e eu torno a repetir, o que mais me encanta na pessoa de Jesus é a sua humanidade. Lá no Getsemane ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele estava sofrendo. Ele tinha um grande desafio, enfrentaria a cruz, enfrentaria a morte. E nós, às vezes, por pequenas coisas, pecadinhos, coisinhas de estimação, nós não abrimos mão e envergonhamos o nome de Jesus. Não olhamos para Ele. A nossa vida não é transformada porque nós não permitimos que o Senhor trabalhe para a transformação. Não permitimos que o Senhor mude a nossa história. O Senhor quer que eu e você, que a igreja do Senhor, seja sal, seja luz. Nós precisamos olhar para Cristo. O seu exemplo, quando o nosso olhar está em Cristo, nós podemos confiar que a vitória é certa, pois Ele nos garante com o seu testemunho que venceremos a tentação, que venceremos o pecado, com o poder da palavra de Deus, como Ele fez na tentação lá no deserto, que está registrado em Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Como é que Jesus venceu o pecado? Como é que Jesus venceu a tentação? Se ele caísse na tentação, ele teria pecado. E todas as investidas do inimigo, todo tipo de cilada que o inimigo procurou plantar ali no deserto, foram frustradas pelo poder da palavra de Deus. O Senhor Jesus. Então, devemos olhar para Cristo. Você tem focado a sua vida somente em Jesus? Olhando para Jesus, irmãos, quando eu e você, enquanto estivermos olhando para Jesus, não tropeçaremos. Você pode dizer amém? É. Pastor, como é que eu posso vencer isso? Como é que eu posso me proteger desse pecado que tão perto me rodeia? Primeiro, olhando para Jesus, e segundo, lutando contra o pecado. E isso aqui é algo tremendo. Lá em Hebreus ainda, no versículo 4, você está acompanhando aí?
no versículo 4, diz assim, olha: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quem é que combateu o pecado até o sangue? O maior de todos os exemplos, Jesus. O seu corpo foi retalhado, o seu sangue foi vertido na cruz, combatendo e lutando contra o pecado. Aonde eu e você, irmão, quando você for pecar deliberadamente aqui, sabe quando você peca consciente? Olha, eu sei que é pecado, eu vou pecar. Isso é muito feio. Jesus, ele sabia, se ele cometesse um erro, se ele cometesse um pecado, toda a sua missão estaria comprometida. Eu sei que para a igreja, nós que chegamos hoje aqui, século 21, né, esse tempo pós-moderno, nós que chegamos até aqui, nós principalmente aqui no nosso país, no Brasil, nós temos uma vida cristã muito confortável, muito boa. Quem aqui se lembra no culto de missões que teve, que veio aqui um pastor de fora? Antes dele vir, foi colocado um vídeo aqui de uma criança que foi desafiada, uma criancinha de 10 anos, irmãos. A minha filha tem 12, ela não tem a maturidade dessa criança. Essa criança foi desafiada a negar, nesse país onde o evangelho não pode ser pregado, ela foi desafiada a negar a Jesus Cristo. E quando ela disse que não negaria, e o vídeo aqui mostrou o corpinho daquela criança toda queimada, e quando ela disse que não iria negar a Cristo, ela foi jogada no fogo, lutando contra o pecado. É o pecado que quer que nós venhamos a negar a Cristo. É o pecado que quer que nós neguemos tudo o que Ele fez, a obra que o Senhor completou para que nós fôssemos livres. Nós temos que lutar contra o pecado. Não podemos nos conformar com o pecado. Não podemos nos conformar com o pecado em todas as áreas. O que está faltando para a igreja hoje, eu digo a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, está faltando um posicionamento de não se conformar com o mundo, de não se conformar com o pecado. Clame pelo sangue de Jesus, irmão. Irmã, clame pelo sangue do Cordeiro. Quando você estiver prestes a pecar e você sabe que isso te levará à ruína, te levará à maldição e à morte eterna, pois o salário do pecado é a morte. Clame o sangue de Jesus, lute contra o pecado até morrer, como essa criança que estava disposta a dar a sua vida para o Senhor Jesus. Irmãos, que coisa mais linda. Teve muita gente que morreu pelo amor do Evangelho para que eu e você pudéssemos sentar aqui nessa noite e meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia que você está na mão foi uma luta muito grande para você poder abri-la hoje aqui e ler ela. Na China, existe um lugar onde para se ler a Bíblia tinha uma fila enorme. Agora já tem Bíblias lá, mas antigamente não tinha. Era proibido. Gente fazia fila para ler um capítulo, um versículo, depois entrava de novo para poder ler de novo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos voltar. Logo quando eu cheguei do Japão, conversando com o pastor Osmir, eu me lembro das nossas conversas. E uma das coisas que Deus mostrou para nós, nas nossas orações aqui, foi que nós deveríamos dar um passo atrás, não regredir, mas voltar
voltar a aquilo que o Senhor, porque às vezes para nos impulsionar para frente, nós precisamos primeiro ir para trás para podermos pegar uma certa velocidade, para podermos avançar. E o Senhor hoje está dizendo para você, meu irmão, se for necessário você dar um passo atrás, para depois você poder avançar. Ou seja, quando você fala de dar um passo atrás, quando eu estou dizendo de você dar um passo atrás, é de você rever os seus valores, de você rever a sua condição, de você rever aonde você está em Cristo, o que você tem feito por Ele. Infelizmente, irmãos, eu não sei pregar outra coisa. Porque o Senhor, Ele tem clamado no meu coração que nós precisamos lutar contra o pecado. E quando Ele fala isso, eu sou o primeiro a receber. A igreja terá poder, verdadeiramente poder de Deus, poder do Espírito Santo, quando for sã, quando for pura, quando for sadia, quando for sem mácula. O Senhor não vai buscar uma igreja pecadora, ou seja, que não abandonou o pecado, que levou, no mais ou menos, ora cá, ora lá. Deus tem procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São coisas que parece-me que são coisas tão conhecidas, tão bem interpretadas e tão mal vividas. O Senhor pede para que nós possamos nos posicionar, lutar contra o pecado. Irmão, pega o teu pecadinho de estimação e dá o fim nele. Porque Jesus, a palavra de Deus diz que dos seus pecados não me lembrarei mais, mas você tem que abandoná-lo. Corrija a tua vida. Jesus está voltando. Não troque Jesus por qualquer pecado que seja. Não troque o Senhor por um momento de prazer. Não troque o Senhor por um momento de vício. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Ele é a melhor coisa que pode acontecer, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Você tem lutado contra o pecado? Não se conforme com o pecado, irmão. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado, ou atrás de você, ou na sua frente, e fala assim: irmão, não se conforme. Agora responde para ele: o pecado mata, hein? É. E agora levanta a tua mão e fala assim: glória a Deus. O Senhor me libertou da morte e do pecado. Amém? Olha, nós já falamos de duas condições, né? Daquilo que como nós devemos fazer para não cair nas armadilhas de Satanás. A primeira, né, é olhar para Jesus. A segunda é lutar contra o pecado. E a terceira, aceitar a correção. Hebreus capítulo 12 ainda, né? Versículos 6 ao 8. Olha o que diz. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, isso é muito sério, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Para que os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ah, está aqui? Glória a Deus, nem tinha visto. Então, irmãos, presta bem atenção.
correção é para o bem. Você sabe por que essa igreja tem uma organização? A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela é organizada. O pastor deu aqui, falou na hora do recado, deu os recados aqui, falou, olha, está lá o estatuto, está lá, olha, nós conseguimos aqui a documentação da igreja. O que é isso? É uma organização, isso é necessário. Você já foi numa igreja que não tem organização, irmão? É a coisa mais feia do mundo. Não tem organização. O pastor está pregando, o irmão está andando no meio aí, com o copinho d'água na mão. O outro está cochichando com irmãos, né? Se é homem, está falando assim, aí o Parmeira, e o São Paulo, e o Corinthians, né? A irmã fica com o celularzinho na mão. Isso aí é falta de organização, falta de disciplina. A disciplina de Deus é boa, meu irmão. Eu sou de uma época que, eu não sou tão velho assim, não é porque eu não tenho cabelo não, irmão, mas eu sou de uma época que quando o professor entrava na sala de aula, a sala de aula estava um barulho, uma bagunça, sabe? Aquela buia, aquela bagunça completa. Quando o professor pisava na porta, todo mundo de pé, quietinho, reverenciando o professor. O que dirá com aquele que é o Criador dos céus e da terra? Você já parou para pensar uma coisa, irmão? Quando você entra aqui, você entra de qualquer jeito? Você já parou para analisar isso? Eu quero vencer. Como é que eu posso me livrar das armadilhas que o inimigo tem para a minha vida? Seja disciplinado. Aceite a correção do Senhor. O Senhor tem chamado eu e você de santos. E Ele pede, Ele manda, sede santos como santo é o vosso Deus. E a disciplina está nesse meio aí, meu irmão, da santidade. Olha, a correção é para o bem, a disciplina de Deus é boa, e é um aviso contra os embaraços. Quem não aceita o conselho aqui, cai em um outro buraco ali. Escuta bem, irmão. Quem não aceita a palavra de Deus, o conselho de Deus, aqui, ele vai andar um pouquinho para frente e vai cair logo ali. Então, nós precisamos. Você aceita ser corrigido e reconhece o seu erro? Ultimamente, mais uma vez eu toco nesse assunto e digo, a igreja brasileira, ela tem crescido debaixo de maldição. Sabe por quê? Não aceita a disciplina. Quando o pastor prega alguma coisa, a pessoa não concorda, ela vai procurar outra igreja. Quando não, sabe o que faz? Ele faz um mutim, leva metade da igreja com ele e vai embora. A igreja não se multiplica, se divide. Mas sabe, receba os conselhos de Deus como ajuda para a tua vida. Receba a disciplina do Senhor, sabe como? Com alegria. Ele corrige. Como é difícil. Como é difícil levar uma bronca do pastor Osmir. Eu sei. Sabe? Mas é necessário. É necessário estarmos dentro de uma, como eu disse há pouco, uma organização. Há uma necessidade de sermos crentes de verdade. Eu tenho me preocupado muito com o que nós estamos deixando de legado. Esses dias, irmãos, um muçulmano com 12 anos, ele tem que saber o Alcorão. Uma criança de 12 anos, ela tem que saber o Alcorão. Como igreja do Senhor, o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? Não pense que é a tarefa da professora aqui da escola dominical. A tarefa é do pai e da mãe. Qual é o legado que eu e você estamos deixando para os nossos filhos?
Que disciplina eu e você temos colocado, pedido, exigido dos nossos filhos? Direitos humanos é para quem não tem o Senhor no coração. Na minha casa, funciona da seguinte maneira: até 3, depois eu faço o que a Bíblia pede. Pega a vara. Pode perguntar para minha esposa Giane se não é assim que funciona. Nós precisamos deixar, o nosso exemplo deve ser seguido. Então aqui, nós precisamos aceitar a correção de Deus. Nós precisamos permitir que Deus, quando fala conosco, fala assim: Senhor, realmente eu estou em falta. Me perdoa, me ajuda, e Ele vai fazer. O quarto, nós já falamos de olhar para Cristo, lutar contra o pecado, e também falamos de aceitar a correção da parte de Deus. Da mesma maneira, devemos também, para vencer e para não cair na armadilha, nas ciladas do inimigo, precisamos buscar a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha só o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, está falando que ninguém que não tem santidade, está falando de ninguém que não buscou tal princípio de vida, vai ver o Senhor. É sério. A santidade, irmão, ela pode ser definida assim, olha. Primeiro, afastar do mal e se aproximar do bem. Segundo, buscar ser mais parecido com Cristo. Isso é santidade. Ser separado para Deus. Irmãos, como é que eu posso vir aqui, pegar o meu violão, cantar para o Senhor, adorar a Deus com alegria, termino o culto, irmão, eu vou lá para o boteco tocar pagode? Eu vou aproveitar aqui e vou dizer uma coisa para todos os músicos que me ouviram nesse vídeo. O pastor vai ficar bravo comigo depois. Eu aguento a marretada, eu aguento a ripa. Ô meu irmão, vou dizer algo para você. Deus não aceita louvor da tua boca e da tua habilidade, do teu instrumento, ele ser dividido com o diabo. Está dito, está registrado. Ou você é crente, meu irmão, ou você não é. Larga a mão de ser banana. Verdade. E você também, irmão, irmã, que gosta de escutar um radiozinho. Ai, mas aquela música, fazer amar. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Jesus está chamando você à santidade. Vamos viver santos no Senhor. Amém, irmão? Olha, eu quero ser parecido com o Senhor. O que Jesus, Jesus, ele nunca, na Bíblia, em toda a história do Cristo encarnado, você nunca viu ele no meio de uma roda pecando. Ele podia até estar no meio das prostitutas, no meio daqueles que eram hipócritas, mas ele estava ali como luz. Fique bem claro que o Senhor Jesus nunca compartilhou com o pecado. E nós não, mas é porque Cristo é a graça. Você acha que Deus é bobo? Tem gente que acha que Deus é tonto. Ô Jesus, tem misericórdia. O que está na Bíblia, o que está registrado. Irmão, se você não quer ser o que a Bíblia diz que você tem que ser, você também não pode ir lá na eternidade com a vida que Ele tem para aqueles que o seguem e o servem com integridade de espírito, de alma e de coração. Amém? É difícil isso. Irmão, para mim é difícil falar isso. Porque eu estou falando para mim, não estou falando para você não.
Às vezes a gente tem essa visão de que nós que estamos aqui pregando a palavra do Senhor, irmãos, nós vivemos uma vida que não é brincadeira. Eu tenho uma esposa que ela é a minha, ela é o metrômetro, ela está ali, ela é meu metrômetro, ela que me mede. Ela fala: tu é pastor, cara, vai devagar. E você tem uma coisa comigo, meu irmão, que não tem problema, a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho problema com isso. Eu sou um homem falho. Eu conheço homens, né? Homens que são homens no evangelho famosos. E que tem uma postura, tem tudo. Menos vivência com aquilo que ele prega. Então, vamos procurar a santidade. A santidade é afastar-se do mal e se aproximar do bem, buscar ser mais parecido com Jesus, ser separado para Deus, entendeu? E andar em paz com as pessoas, não aceitando o pecado. Não significa que eu não posso ter um relacionamento com o ímpio. Eu posso. Eu posso ser amigo de uma pessoa. Mas qual é a minha missão? A minha missão, como eu disse a princípio lá, é ser sal, é ser luz. É eu que vou ganhá-la. Ela não vai me influenciar, meu irmão. Eu que tenho que influenciar ela. Eu que sou conhecedor da verdade. Então a santidade. Ainda tenho mais 5 minutos. Cuidado com as propostas. Esse é o 5º ponto. Eu vou parar nesse 5º. Tem mais 2, mas não vai dar tempo. O primeiro é olhar para Cristo. O segundo é lutar contra o pecado. O terceiro é aceitar a correção de Deus. O quarto é buscar a santidade. Tá? E o 5º, cuidado. Fala para o teu irmão assim, ó, cuidado com as propostas. Olha só, Hebreus 12, 15 a 16. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano, como, olha, está sinalizando como uma pessoa. Que pessoa é essa? Como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. O inimigo tenta de todos os modos, irmãos, tirar a nossa atenção de Deus. Você já parou para pensar nisso? Ele tem a função do inimigo, ele se concentra especificamente para distrair você, e quando distraído, você cair na sua armadilha. Então, meu irmão, cuidado, não negocie com o diabo. É só um traguinho. Não negocie com Satanás. Ai, mas é só uma olhadinha. Não negocie com o diabo, irmão. Não tolere o pecado. Olha, eu quero ilustrar aqui as propostas do inimigo com 3 frases. Segura no banco que nem um foguete que vai levantar voo, viu, irmão? Segura. São 3 frases que nós já falamos aqui, eu tenho certeza que muitos aqui conhecem e já falaram. Primeira, tem nada a ver. Pastor, tem nada a ver. O diabo pega muita gente com esse tem nada a ver, viu? A segunda, que tem? Tem nada demais, que tem? Agora, irmãos, pasmem. A terceira, tô nem aí. Com essas palavras, meu irmão, muitos são convencidos a ceder para o pecado. E Jesus Cristo pagou um alto preço para que você usasse essas 3 frases para tentar justificar o teu erro, para poder justificar a tua falta, para você se justificar do seu pecado. O seu egocentrismo não permite você reconhecer
a sua distração. Não permite você reconhecer que Deus é que está no controle e não você. Então, meu irmão, cuidado. Você tem recebido propostas desse mundo? Irmão, a gente recebe, irmãos, todo dia. Se você, irmã, é bonitinha, é aparente, eu duvido e eu dó. Tá? Que quando você passa, se você colocar uma roupinha chamativa, apertadinha, anda na rua. O Marcelão fala, queima Jesus. Queima Jesus, estou sabendo. Vai receber proposta. No teu trabalho, você vai receber proposta. Cuidado. Não podemos negociar com o pecado. Tome cuidado. Tome cuidado. Amém? Eu vou concluir aqui. Mesmo que você vier perder tudo, retenha a graça de Deus. Ela te sustenta. E serve a Deus da melhor forma possível, com temor e vigilância, como Jesus ensinou. Jesus foi assim. E lá em Marcos 14:38 ele fala, vigiai e orai, para que não venhas cair em tentação. Amém?